Eu acho que uma das primeiras estratégias de trade que a gente aprende quando está entrando nesse mundo é o famoso RSI sobrecomprado e sobrevendido. Acho que esse é um dos setups mais difundidos aqui no YouTube, muita gente fala dele, mas você sabe quais são as estatísticas por trás dessa estratégia? Será que ela realmente funciona? Como que a gente pode fazer a gestão de risco nesse setup? Fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai conversar sobre tudo isso. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top, e se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, ativa o sininho, porque aqui no canal eu sempre trago novos setups de trade com resultados de backtests para você realmente ter toda a informação que você precisa antes de colocar um setup em prática. Então já deixa um like aí embaixo e vamos pro vídeo. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui em algum ponto já escutou sobre esse setup, o famoso setup do RSI sobrecomprado e sobrevendido. Mas para quem ainda não conhece, eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida e bem simples. Para você ver como esse setup funciona, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o TradingView no gráfico da moeda que você quer operar. Agora abre a biblioteca pública do TradingView e procura pelo indicador RSI ou IFR, Índice de Força Relativa em português, e coloca o indicador na tela. Agora vocês já estão vendo o indicador na tela e você está vendo aí que ele tem uma linha roxa, que é a linha de RSI, e ele tem uma linha branca em cima e uma linha branca embaixo. A linha branca de cima é o nível de sobrecompra. Então, segundo esse setup, quando o RSI, a linha roxa, cruza a linha branca para cima, indica que o ativo está sobrecomprado, ou seja, muita gente já comprou esse ativo e provavelmente daqui para frente ele vai perder essa força compradora e o preço tende a cair. E a linha de baixo é a linha de sobrevenda e ela indica exatamente o oposto. Quando a linha roxa, a linha do RSI, cruzar a linha de sobrevenda para baixo, é sinal de que esse ativo já está muito sobrevendido, ou seja, o preço está muito embaixo do que deveria estar e provavelmente ele vai perder força vendedora e vai começar a subir dali para frente. E praticamente essas são as regras do setup que a gente vai usar aqui. Bem tranquilo, né? Bem facinho. Mas com esse indicador RSI dá para fazer trade com vários setups diferentes, com várias regras diferentes. Então, por exemplo, a gente pode entrar no trade quando a linha do RSI cruzar a linha de sobrevendido para baixo e logo virar para cima, e aí a gente entraria. Ou por exemplo, a gente pode colocar uma linha média entre a linha de sobrecomprado e sobrevendido e comprar quando a linha do RSI cruzar essa linha para cima. Ou a gente pode fazer também uma análise mais discricionária, procurando por divergências entre o RSI e o preço do ativo. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar do setup clássico do RSI, que é o mais simples de todos. O nosso candle de sinal de compra vai ser o candle que fizer o RSI cruzar para baixo da linha de sobrevendido e fechar ali embaixo. A gente entra no fechamento desse candle. E a gente vai sair do trade no candle que fizer o RSI passar para cima da linha de sobrevendido e fechar acima. A gente vai sair no fechamento desse candle. Então é a forma mais simples possível de usar esse indicador. E a ideia por trás dele é comprar o ativo depois que ele já caiu demais e está sobrevendido e vender depois que ele subiu demais e está sobrecomprado. Em outras palavras, é basicamente comprar fundo e vender topo, que é o sonho de qualquer trader. Então aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de trade usando esse setup. Esse candle aqui fez com que o RSI passe para baixo da linha de sobrevendido e feche abaixo. Então a gente entra comprado no fechamento desse candle. E esse outro candle aqui fez com que o RSI passe para cima da linha de sobrecomprado e fechou acima. Então a gente vai vender a nossa posição no fechamento desse candle. Então é bem simples, a gente precisa ficar com um olho no candle e um olho no RSI ali embaixo para ver o que é que está acontecendo. Mas a gente só vai tomar a decisão quando o candle fechar. Um ponto muito importante desse setup é que ele não tem stop loss. Então a gente só vai trabalhar com sinal de compra e sinal de venda. A gente vai entrar comprado no sinal de compra e vai vender só quando der o sinal de venda, que pode ser no lucro ou no prejuízo. Então se a gente entrar comprado e o preço continuar caindo muito, a gente não tem um plano de fuga. A gente precisa segurar o ativo até que o RSI passe para o nível de sobrecomprado. Então como que a gente pode fazer gestão de risco de um sistema assim? Um sistema que não tem stop loss, que a gente não consegue controlar quanto que a gente pode perder por trade. O ideal aqui é testar o setup, ver qual foi a perda média ou a perda máxima dele no histórico e com isso definir um tamanho de posição fixa que seja adequado de acordo com a sua gestão de risco, com a sua tolerância ao risco. Os testes que eu vou mostrar aqui para vocês são com uma posição fixa de 10% do capital de trade. Isso significa que se você tem R$1.000 para fazer trade, em cada trade que esse setup abrir, você vai entrar com R$100. Beleza, Fábio, então já vou começar a fazer trade aqui. Eu vou comprar quando o RSI tiver sobrevendido e vou vender quando tiver sobrecomprado com 10% do meu capital. É muito fácil. Nada disso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é testar o setup para ver se ele realmente funciona e em qual moeda ele funciona. E só depois que a gente tiver esse resultado é que a gente vai avaliar se a gente vai colocar esse setup em prática ou não. E para isso eu vou fazer o backtest desse setup em várias moedas. O backtest
backtest nada mais é do que pegar esse conjunto de regras que a gente definiu e aplicar no gráfico passado de várias criptos. Aí a gente vai anotar trade a trade do setup, vendo se deu lucro, quanto lucro deu, vendo se deu prejuízo, quanto prejuízo deu, e com isso a gente vai saber que tão bom é esse setup, se ele funciona, se ele não funciona, em qual moeda ele funciona. E para fazer isso de uma forma fácil, eu programei esse setup no TradingView para ele fazer esse backtest para a gente de forma automática. E eu anotei todos esses resultados em uma planilha para 20 moedas diferentes em tempo gráfico de 2 horas. Se você quer poder fazer backtest automático rápido, desse jeito que eu estou fazendo, para várias altcoins diferentes, com vários setups de trades diferentes, confere o meu site www.sotrade.top e dá uma conferida na plataforma de estratégias SoTradeTop. Com essa plataforma você vai ter acesso a mais de 30 estratégias no TradingView, são mais de 30 setups diferentes e com isso você vai conseguir fazer backtest automático nessa rapidez que eu estou fazendo e ainda por cima automatizar os seus trades na Binance com base nesses setups, caso você queira. Então não esquece de conferir a plataforma de estratégias, os links estão na descrição. Então eu testei o setup em 20 moedas diferentes na Binance, eu não fiquei escolhendo moeda, o único critério que eu usei foi o número de trades no backtest. Porque quanto mais trades o backtest tiver, mais confiável é esse resultado. Eu queria ter pegado o backtest com mais de 50 trades, mas não foi possível, tem muita moeda nova na Binance. Então eu peguei as moedas que tiveram mais de 16 trades no backtest e fui anotando aqui na planilha. Dessas 20 moedas que eu testei, em 15 delas a gente teria tido lucro operando esse setup no passado. E a expectativa matemática média das 15 moedas, incluindo as que deram lucro e as que não deram lucro, foi de 0,54%. Então a expectativa matemática é positiva. Isso significa que o setup gera lucro no longo prazo para essas moedas especificamente. A expectativa matemática, em outras palavras, pode ser chamado de trade médio. Então 0,54% foi o resultado médio que a gente teve em todos os trades desse backtest de 20 moedas. Então para um capital de $1.000 entrando com $100 em cada trade, em média a gente teria um lucro de R$ 5,40 por trade. E como esse backtest das 20 moedas teve 602 trades em total, o lucro total desse backtest teria sido de R$ 3.265, operando essas 20 moedas nesse mesmo período que eu testei. Isso já descontando as taxas da Binance. A porcentagem de acerto desse setup, em média nessas 20 moedas, foi de 65%. Então ele é um setup que acerta muito, tem muito trade com ganho nesse setup. Mas infelizmente nem tudo são boas notícias. Esse setup erra alguns trades. E quando a gente erra alguns trades em sequência, a gente tem uma queda na nossa curva de capital. Quando a gente faz trade com um setup que tem expectativa matemática positiva, a nossa curva de capital ela vai subir, só que ela vai ter uns recuos. Ela vai subir caindo, né, que a gente fala. E cada um desses recuos que a nossa curva de capital faz quando ela está subindo é um drawdown do nosso sistema, um drawdown da nossa curva de capital. E das 20 moedas que eu testei, a moeda que teve o pior drawdown foi a ADA. E o drawdown foi em torno de 18%. Ou seja, nosso capital em algum momento recuou 18% antes de voltar a subir. E 18% foi só na ADA. Tem algumas moedas que tiveram drawdown de 15%, de 11%, de 10%. Vocês estão vendo a lista com essa informação. Por isso que é importante a gente ter a gestão de risco e controlar o tamanho da nossa posição. Eu confesso que eu fiquei muito surpreendido com esse setup. Eu tinha zero confiança nele quando eu tive a ideia para fazer esse vídeo, mas os resultados provaram o contrário. Ele realmente funciona em algumas moedas, em alguns tempos gráficos específicos. Como ele não funciona em qualquer moeda, nem em qualquer tempo gráfico, a gente sempre precisa testar o setup antes de colocar em prática, para a gente ver em qual situação ele funciona. E a gente sempre precisa ter na nossa cabeça que resultado passado não é garantia de resultado futuro. Quanto mais trades a gente tiver no backtest, mais confiança a gente pode ter de que esses resultados são estatisticamente relevantes e que eles podem se propagar daqui para frente. Mas nunca é uma garantia. A gente sempre tem que estar de olho, a gente sempre tem que estar testando e monitorando os setups que a gente está usando. E é claro que esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento, eu mesmo não uso esse setup na minha conta, não recomendo que vocês usem. Se vocês gostaram da ideia dele, façam os próprios testes, vejam em qual moeda ele fica legal, em qual moeda ele não fica, se os resultados da moeda que ficou legal são suficientes para você colocar na sua conta, porque gerar lucro no backtest nem sempre é indicativo de que o setup realmente seja bom. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, o seu like ajuda muito a que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas, então não se esqueça de deixar um like aí embaixo porque me ajuda demais. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.